Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, você sabe, irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela um imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tenho alma ao seu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É claro, sentimos por ela um imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer aos músicos, porque onde eu vou, rapaz, só acham meu tom depois que eu termino a música, e ainda agradece por eu ter terminado. Que Deus abençoe vocês. Graças a Deus por mais um culto de missões que o Senhor tem nos concedido, e cada um é chamado, né, para uma determinada coisa, né? Graças a Deus que o Senhor colocou uma cantora na minha vida e estou isento de louvar nos cultos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é verdade. Então, meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui com você, com os irmãos, cultuando ao nosso Senhor e falar de um tema, falar de um culto que arde o meu coração, que eu gosto bastante, que é missões. Convido a todos para abrirmos nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 28, e os dois últimos versos. Glória a Deus. E também eu estava comentando aqui com o nosso irmão Alberto e com o nosso irmão Adonias, que a SEMAD PB lançou outro projeto missionário para atuar aqui na Paraíba, que é o projeto ID. Então, o projeto Charis, ele fazia 6 viagens durante o ano para tentar ajudar os nossos irmãos que estão ali à frente da obra no sertão. E agora a SEMAD, esse ano, lança o projeto ID. Nós viajamos 6 vezes por ano e o projeto ID mais 6 vezes. No total, 12 cidades que a gente dá um apoio aos irmãos. Então, com mais outro projeto, mais gastos. Mas nós sabemos que o Senhor é provedor de todas as coisas. Então agora nós temos o projeto Charis e o projeto ID-PB. Amém? Todos encontraram? Amém. Capítulo 28 e o verso 18, 19 e o 20. Só retificando, são os 3 últimos. E diz assim:
E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. Irmãos, quando a gente fala em missões, quando a gente chega no culto de missões, a gente olha todas as bandeiras e pensa assim: o missionário precisa ir até os confins, o missionário precisa ir até outro país para ser reconhecido como um missionário. Porém, nós precisamos entender que missões é feita de 3 maneiras, né? Todos nós sabemos que missões se faz indo, orando e contribuindo. Então, eu como missionário, você como missionário do Senhor Jesus, você não precisa apenas ir, você também pode fazer missões aqui da congregação, ajudando o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Gesso, contribuindo. Porque se eu contribuir de coração para o Evangelho crescer lá fora, você vai estar plantando e alguém lá fora regando. Porque quando o missionário é enviado ao campo, missionário Vernes, que voltou, acho que ano retrasado do campo, eu conversando com ele em uma viagem, ele disse que os primeiros meses dele no país, ele, por incrível que pareça, ele não vai fazer nenhum avanço missionário, ele não sai a visitar, ele não sai para fazer nada. A única coisa que ele vai é ouvir quem está lá, pegar o relatório do campo, ver aonde é que estão fazendo projetos, para poder fazer um plano, para poder evangelizar aquele país. E para tudo isso requer gastos. Ele precisa ter noção de quantas pessoas e de quantos projetos tem lá naquele país. E o missionário falando que às vezes o recurso é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ele precisa tirar de alguma coisa para colocar em outra. E assim ele vai fazendo. Ele precisa, além de ser missionário, ele precisa ser um administrador do dinheiro que chega para ele. Porque o recurso que a gente manda, a gente olha assim e diz: a SEMAD manda tantos e tantos dinheiro lá para fora. Só que quando chega lá no missionário, é tantas famílias para ele ajudar, é tantos projetos para ele fazer, é tantas viagens para ele fazer lá fora, que se torna pouco. Imagina aí você, pai de família, mãe de família, tendo sua renda mensal de 3 salários mínimos, um exemplo. E do nada você é demitido do seu emprego e arruma outro que é só um salário mínimo. Imagina a dor de cabeça que vai ser no final do mês. Chegou a conta de água para pagar, chegou o aluguel que é quase R$500, já foi embora a metade do dinheiro. E a feira vai para onde? Imagina um missionário todo mês com esse problema na cabeça. Então a igreja de Cristo, a igreja na Paraíba, falando da SEMAD, se entendermos que podemos fazer missões daqui, contribuindo com R$1, imagina aqui, vamos supor aqui que aqui na igreja da Ilha do Bispo tenha 100 pessoas aqui, se cada um doar R$1, a gente tem 100, imagine mais outra igreja lá de Mangabeira doando mais R$100, outras igrejas doando R$100, nós vamos ter uma quantia X para enviar para os nossos missionários. Então, missões se faz indo, contribuindo e orando. A nossa irmã Dejane, ela sempre fala o seguinte, quando ela vai viajar, ela diz o seguinte: vocês que estão ficando, segure a corda da oração. Segure a corda da oração. Por que segurar a corda da oração? Porque se a gente está indo para lá, se a gente, por algum acaso, for enfrentar alguma coisa difícil demais e querer soltar a corda, tem alguém atrás segurando a corda. Tem alguém atrás nos revestindo com as orações.
Uma vez eu estava passando lá quando eu congregava em Bahia, eu estava passando na frente da minha congregação, aí estava tendo uma consagração lá, que lá é bem cedo, é de 5 às 6. Aí quando eu passo assim, eu disse, rapaz, eu vou entrar. A irmã de joelho, ela disse, Jesus, toma o jovem Henrique nas tuas mãos. Aquilo me alegrou de uma maneira tão grande, porque ela não viu entrando na igreja, e quando eu entrei, ela citou logo meu nome. Eu disse, Jesus, como é bom ter pessoas que oram por nós. Mas, irmão, eu não sei nem o nome de um missionário que está lá fora. Na sua oração, basta apenas você dizer, Jesus, toma aqueles missionários que estão lá fora, toma aqueles homens, toma aquela família, toma os filhos daquele pastor, toma os filhos daquele missionário nas tuas mãos. Porque imagina aí, os filhos perto dos amigos, perto de todo mundo aqui. E quando o pastor, o pai é designado com uma família para ir para outro lugar, o choque que dá de cultura, o choque que dá nos filhos, porque outrora tinha amigos e parentes aqui perto. E de um dia para a noite o pai é enviado e os amigos não estão mais perto, estão todos longe. Então nós precisamos orar por esses homens e por essas mulheres de Deus. E eu acho interessante que nesses 3 versículos que lemos, Jesus deixa 4 coisas para nós entendermos como missionários. Jesus, no capítulo 18, ele diz o seguinte: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o no céu e na terra. A primeira coisa que Jesus deixa para os discípulos, para ele entender, é que eles estavam sob a autoridade do Mestre. Os discípulos precisavam entender que Jesus estava indo ao céu, mas eles continuariam debaixo da autoridade no capítulo 10 de Mateus, Jesus disse aos discípulos que eles teriam poder para expulsar demônios e para orar para que pessoas que tivessem doentes fossem curadas. Mas aí, Jesus estava com os discípulos. Talvez, Jesus pensando que quando ele fosse, os discípulos ficariam com medo, ele pega e diz, antes que os discípulos pensem, antes que os discípulos ficassem com medo, Jesus chega e diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então os discípulos, sabendo disso, que estavam debaixo da autoridade do Mestre, que estavam debaixo da autoridade de Jesus, no capítulo 2 e o verso 41 de Atos, já depois da descida do Espírito Santo, o interessante é que eles sabem que estão debaixo da autoridade do Mestre, e um cabra vai pregar e aceita mais de 3.000 almas. Isso é saber de quem é que manda no missionário. Isso é saber quem está com você. Isso é saber de quem você está debaixo da autoridade. E outra coisa interessante mais ainda, é que no capítulo 3 e 6 de Atos, os apóstolos vão indo até a sinagoga, e quando eles chegam em frente à sinagoga, tem lá um paralítico sentado. Olhe bem o que é saber o poder do nosso Mestre, como é saber de quem é a autoridade, que nós estamos debaixo da autoridade. Quando eles chegam em frente à sinagoga, tem lá um paralítico, e olha para eles assim, vê 2 crentes e diz, esses crentes aí tem dinheiro, esse crente aí vai me dar uma esmolinha. Mas os apóstolos olham para ele e dizem assim, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta. Isso é autoridade de quem? Isso é autoridade que vem do céu. Isso não é autoridade de Henrique, nem do pastor, nem de Linaldo, nem ninguém. Essa autoridade só vem do alto. Então, a primeira coisa que Jesus deixa bem claro para os discípulos, que ele está indo para o céu, mas o controle daqui da terra ainda está em suas mãos. Que o controle da terra, o controle do mundo ainda está sobre as suas mãos. Então ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A segunda coisa que Jesus deixa bem claro para os discípulos é a questão do ide, de fazer mais discípulos. Outrora, a missão dos discípulos era apenas evangelizar os
judeus, ir atrás das ovelhas perdidas da casa do nosso pai. Mas depois da morte de Jesus, depois de Jesus subir ao céu, em Atos capítulo 1, Jesus acrescenta uma coisa à missão dos discípulos, dos missionários. O evangelho precisaria ser pregado em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Imagine se em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a segunda coisa que Jesus quer deixar claro para os discípulos é que precisamos fazer mais discípulos. E discípulos, primeiro, eles entendiam que queriam primeiro os judeus, mas depois seriam aos gentios. E o evangelho se propagou de uma maneira tão, mas tão grande, que chegou até aqui na Ilha do Bispo, chegou até você, chegou até a mim, e hoje nós estamos aqui formando uma igreja do Senhor. E o interessante é que esse evangelho não pode e não deve parar. Eu preciso entender que, como salvo no nome do nosso Senhor Jesus, eu preciso propagar o evangelho de Cristo. Mas Henrique, aqui em Jerusalém, aqui na Ilha do Bispo, não tem lugar para mim pregar o evangelho. Aqui na Ilha do Bispo, eu não tenho espaço para pregar que Jesus morreu por mim. Eu também pensava assim. Chega e rimou. Eu também pensava desse jeito. Um dia eu lendo um livro de uma missionária bastante conhecida, a missionária Kellen Gaspar. Eu lendo o livro dela, ganhei de presente. Ela li o livro, e o livro bastante emocionante de fatos que aconteceram com ela no campo missionário. Ao final do livro tinha uma capa branca, e quando eu fui ler lá tinha uma frasezinha bem pequena, que dizia assim: se o seu coração arde por missões, ore e peça um campo a Deus. Nesse momento eu senti uma presença tão grande de Deus, eu senti uma presença que me encheu de uma maneira tão grande, que eu não orei. Eu gritei e disse: Deus, me dá um campo missionário. Deus, me dá um campo missionário aqui em Jerusalém, me dá um campo missionário aqui em João Pessoa. Se eu orasse alto na igreja, alguém ia dizer: esse menino está doido. Vai pegar um campo missionário aqui em João Pessoa aonde? E o Senhor, aos poucos, começou a colocar um projeto no meu coração. Contei para minha noiva, contei para algumas pessoas, e a única que me falou: vamos que vai dar certo, foi minha noiva. O resto dizia: como é que tu vai entrar lá? Como é que tu vai fazer isso? Aí eu comecei a orar: Jesus, o Senhor me deu o projeto, como é que eu vou entrar lá? Aí Jesus disse: Henrique, a irmã da sua noiva é psicóloga, coloca lá no cartaz assim: temos uma psicóloga. Coloquei lá: Débora Andrade, psicóloga. Aí a gente continuou. Aí eu disse: Jesus, tu me desse o projeto, tu me desse como entrar. Agora eu quero saber onde é que eu vou iniciar. Eu sentado no sofá de casa, parece uma coisa. Uma jovem mandou uma mensagem para mim, diz: Henrique, eu estou querendo fazer um trabalho na minha escola diferente, e preciso que você vá levar uma palavra para meus alunos. Naquele momento, irmãos, eu chorei de uma maneira tão grande. Eu chorei. Mandei um áudio para minha noiva chorando, e ela disse: que foi, menino? O projeto que Deus colocou no meu coração. Eu estava procurando como iniciar, mas nem precisou eu sair procurando como é que iniciar. Alguém ligou para mim já ir fazer uma visita na escola daquela pessoa. E o projeto se propagou de uma maneira tão grande aqui em João Pessoa, que onde eu chegava o pessoal perguntava: como é esse projeto? Certo dia a gente foi lá, acho que Cíntia estava, a gente foi no colégio do IEP, quando a gente começou a pregar, teve todas aquelas todo o trabalho. Chegou uma professora para a gente e disse: irmão, eu canto na igreja, irmão, eu faço parte do louvor, mas todas as vezes que eu chego em casa, irmão, dá vontade de amarrar uma corda lá no meu quarto e me enforcar. Aí chega alguém e diz que não tem espaço para propagar o evangelho em Jerusalém. A seara é, mas poucos
E naquele dia eu vi a importância de Cristo estar também nas escolas. Porque quando a gente começou a falar de Cristo, quando eu disse assim, ei, sabia que Jesus é teu melhor amigo? Sabia que Ele quer dar um abraço em você? Jesus, Ele me deu uma lapada tão grande nesse dia. Chegou três jovens especiais. E eu disse, rapaz, a professora chegou e disse, mas esses meninos são muito agitados. Eu disse, não, deixa eles aí que eles brincam com a gente. No final, meus irmãos, quando a gente começa a orar, o pessoal começa a orar, os que mais sentiam a presença de Deus eram os três especiais. Eles choravam de uma maneira tão grande, sentindo a presença de Deus, que eu não sei falar como é que eles sentiam, que eles estavam sentindo a presença de Deus. Teve um que pegou a camisa, colocou entre a cabeça e disse, eu não sei o que é que eu estou sentindo, tio. Eu disse, isso que você está sentindo é o que os crentes sentem na igreja. Isso que você está sentindo é nada mais, nada menos que a presença do nosso Deus. Existem almas sim sedentas aqui em João Pessoa. Existem almas sedentas aqui na Ilha do Bispo, precisando de um missionário. Então, já quebrando essa ideia de que nós só fazemos missões indo lá fora, quebrando essa ideia, Jesus nos diz isso. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E outra coisa que eu também achei muito também é que todos nós, é uma ordenança de Cristo fazer o ID do Senhor. E às vezes a gente acha que o ID, como eu já falei, tem que ser feito sempre fora. Mas nós precisamos entender que nem todos, isso pode ser um balde de água fria em alguém, pode ser um alerta ou um conselho para alguém, eu não sei como é que você vai receber, mas nem todos são chamados para ir até os confins. Nem todos que têm o chamado missionário são chamados para ir até os confins. Por quê? Imagina aí, todos esses obreiros que estão aqui na minha retaguarda tivessem o chamado de ir até os confins. Quem era que estaria à frente da igreja? Mas, irmão, Jesus pode mandar, a obra não para, a obra não sofre. Mas imagina aí todos esses obreiros indo aos confins. Existem uns que têm o chamado de ir aos confins e outros que têm o chamado de ficar em Jerusalém. Existem uns que vão até a Judéia, outros até a Samaria e outros que nunca vão sair de Jerusalém. Porque o que Deus tem na sua vida é em Jerusalém. Eu li esses dias um post de um missionário no Instagram que dizia o seguinte, para a gente já ir para o terceiro ponto, que dizia o seguinte: eu nunca vi uma geração de missionários. Eu nunca vi uma geração de missionários que tanto pede para voltar para casa. E o texto dele dizia assim: quero voltar para casa. E eu fiquei pensando assim, quero voltar para casa, e cliquei para ler mais. Quando eu comecei a ler, ele disse: eu poderia esperar mais um pouco. Isso é o relato dos missionários. Os missionários falando para ele colocando no texto: eu poderia esperar mais um pouco. Eu poderia ter ficado mais um pouco no Brasil. E outros diziam: eu deixei tudo no Brasil, vendi meu carro, vendi meus bens, deixei tudo no Brasil. Deixei meu trabalho para viver de missões. Mas a vontade de Deus para a minha vida não era sair do Brasil. Aí a gente entra no terceiro ponto que Jesus queria dos missionários: ensinar e deixar discípulos. Se os missionários tivessem escutado esses missionários que pediram regresso ao lar,
Se eles estivessem lido o capítulo 1 e o verso 8, se não me foge a memória, de Atos, que diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Mas por quê? Se eles tivessem ouvido isso, eles não teriam ido. Porque se eles tivessem ficado mais um pouquinho de tempo, Deus teria revelado para eles qual era a sua vontade. Mas Henrique, ele comprou a passagem, foi ao campo, a igreja enviou. Mas escuta uma coisa, nem tudo que vai dando certo é porque Deus está no negócio. Às vezes a gente vai prosseguindo e vai dizendo, está dando certo, mas Deus não está no negócio. Às vezes a gente entra numa embarcação, igual Jonas, entrou numa embarcação para ir para outro lugar, onde não queria, onde não era a vontade de Deus para ele ir. Talvez eu imagino que ele vai lá no porto, olha para o lado e diz, tem um barco saindo, e nesse barco ainda tem passagem para tu ir. Aí Jonas diz, tem um barco, tem a passagem, eu vou. Começa o trajeto, vai dando tudo bem. Mas quando chega um pouco mais para dentro, começa uma grande tempestade. Mas se jogar o barco para um lado para o outro, isso nós já sabemos, estamos fugindo do tempo. Começa uma tempestade, lança sorte e sabe que o problema é ele, foi Jonas. Então, a missão, a terceira coisa que nosso Jesus nos ensina é o seguinte: vão, podem ir, façam missões, façam ID, mas deixem discípulos. O ID tem que ser feito, mas é preciso deixar discípulos. Aí já se encaixa o que eu já tinha falado, que nem todos são chamados para ir aos confins. Alguns têm que ficar para ensinar e preparar outros para ir lá fora. Então, os irmãos, a igreja, foram chamados para contribuir com missões. Cada um com o seu dom, cada um com a sua vocação. E o quarto, está chegando a hora, o quarto ponto é o seguinte: que Cristo, mesmo indo ao céu, estaria com eles por onde eles estivessem, aonde eles estivessem. Não só um dia, não só 2 dias, não só ontem, não só hoje, não só amanhã, mas todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que eu tenho a dizer com isso? Que nós, com nossas forças, nós não conseguimos. O pastor Rosivaldo, nosso presbítero Alain, se forem tentar levar a igreja um exemplo, se for tentar conduzir o rebanho com as suas forças, não aguenta. Nós precisamos ter a força e a presença daquele. Nós, como cristãos, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos, mas Ele está conosco. Nós precisamos entender que no momento difícil, no momento de angústia, não nos encontramos sozinhos, porque Deus, através do Espírito Santo, se encontra conosco, se encontra com você, se encontra comigo. E um exemplo disso, que Ele está conosco e cuidando de tudo, é que um dia eu cheguei, o pastor Rosivaldo, acho que ano retrasado, não sei se ele lembra, e disse: pastor, o Senhor colocou no meu coração um desejo de fazer um avanço missionário aqui na Ilha do Bispo. Ele disse: amém, meu jovem. Só que eu disse: pastor, não é em nossa congregação, é uma congregação ali de outra denominação que não tem ministério infantil, e aos redores tem muita criança, só que fica um pouco distante de vir para cá.
pastor falou, conversa com a irmã Néia. Eu fui falar com a irmã Néia. Ela nem esperou eu falar. Ela disse, irmão, vamos fazer. E a minha preocupação maior era que, como seria um avanço, a gente teria que evangelizar de manhã, ficar à tarde, para fazer o trabalho à tarde, a gente precisaria dar o almoço. E a igreja chegou para a gente e disse, a gente não tem condição de dar nada. Disse, amém. Deus abençoe. Chegamos nem a pedir, a igreja já falou isso. Disse, amém. A gente marcou a data do avanço para um dia. Quando a gente marcou, fez a reunião com o pastor da igreja lá, a SEMAD marcou a cominha aqui na Ilha do Bispo. Então eu tive que falar com o pastor, não vai dar para a gente fazer aí, porque no mesmo dia vai ter um trabalho lá na minha igreja. E fica chato a gente marcar um trabalho e ter outro trabalho oposto lá na sua congregação. Então a gente marcou para outro dia. E mesmo assim faltava o recurso para fazer. Tinha as pessoas, tinha os obreiros, mas faltava o almoço, faltava as coisas que a gente tinha que comprar. E eu fui ministrar em Campina Grande, cheguei até a falar com o Alain, com o nosso presbítero Alain, com ele, com o pastor Rosivaldo, que ia ministrar em Campina Grande. E quando eu cheguei em Campina Grande, eu ministro lá em Campina Grande, acaba o culto, aí parece que eu escuto uma coisa, tinha pagado a passagem no meu bolso para poder ir para lá, quando voltasse eles iam me dar o dinheiro da passagem. O diácono de lá chegou, falou bem alto ao lado do pastor, que ele pediu para tirar uma oferta para pagar minha passagem, chegou bem alto no ouvido do pastor e falou, a oferta só deu R$40, a minha passagem foi 60. Eu olhei assim, meu Deus, me ajuda. Quando chega no outro dia, o pastor me acorda, tomei café, ele chegou com aquele envelope dos R$40, aí disse assim, irmão Henrique, a gente tirou a oferta para o senhor lá na igreja, e a oferta deu R$40. Aí eu, sem problema, meu pastor, Deus abençoe, mas essa oferta aqui dos R$40 é sua. Vou pegar mais 20 para poder completar a passagem. E o Espírito Santo de Deus, antes mesmo de você vir, já tinha mandado eu lhe dar esse envelope aqui. E eu me alegro tanto, pensando logo no avanço. E quando eu chego lá na rodoviária, dentro do coisa lá da Real Bus, que vou abrir o envelope, tinha lá um peixe, e eu acho que é um tigre, né? 2 tigres. Eu olhei assim e comecei a chorar. Eu disse, Jesus, como tu és maravilhoso. Antes mesmo, 2 onças, né? Pronto, 2 onças. Então foi suprida toda a necessidade daquele trabalho. E o resultado foram 87 crianças evangelizadas e 52 que aceitaram a Jesus. Mas Henrique, aceitaram a Jesus, a gente deu a continuidade. Aí chega alguém e diz, mas eles não vão continuar na igreja. Mas talvez tenha alguém aqui que quando criança ouviu a palavra de Deus, se afastou dos caminhos e outrora veio outra pessoa e regou o quê? A semente que foi plantada no seu coração. Então, meus irmãos, vamos continuar orando e contribuindo com missões. Missões não é e nunca será apenas um hobby da igreja do século 21 ou dos séculos passados. Missões é uma ordenança de Cristo para aquele que aceitou a Ele como Senhor e Salvador. Amém? Então, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Onde você está, tem espaço para ser propagado o Evangelho. E desde já eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.